Então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos, né? Vamos iniciar o nosso segundo webinar aqui. A ideia é apoiar vocês numa das atividades que você tem que desenvolver e também expor algumas ferramentas importantes que nós temos da UML para a análise e desenvolvimento de sistemas. Então, o que acontece, né? O meu objetivo hoje é a gente falar de descrição de cenários, diagrama de atividade, diagrama de sequência, tá? Para que vocês consigam entender o que são esses artefatos da UML e que apoie vocês também, tanto na vida, na área, para lecionar algo próximo a isso, e também no desenvolvimento de sistemas, caso vocês resolvam seguir também essa carreira, né? Ou as duas coisas, como eu fiz. Então, vamos lá. Vou ficar atento ao chat, qualquer coisinha, vocês, por favor, chamem. Obrigado, Ana Paula, pelo retorno, a Indiamara também, né? Vamos lá. Então, para contextualizar aqui a nossa atividade, eu tenho um segundo estudo de caso aqui de revenda de produtos PET. Por que eu troco os exercícios? Para mostrar que é uma analogia muito próxima dos dois, na área de desenvolvimento de sistemas, que o que você aplica para um contexto vale para o outro, né? Então, no nosso contexto, o negócio aqui é uma pequena empresa que atua no segmento de produtos PET. Ela comercializa os seus produtos no atacado, no varejo, os seus clientes conhecem os produtos através de uma loja física ou por o site, e fazem a encomenda por telefone ou presencialmente, e são produzidos e entregues posteriormente. É o nosso contexto, tá bom? Então, eu não vou me atentar muito à descrição que está aqui, né? Vou passar rapidamente por ela, para a gente dar foco do que interessa hoje, né? No diferencial. Entendendo um pouquinho o processo, o cliente chega na loja, ele é atendido por um vendedor, escolhe os produtos, o vendedor registra o pedido, e após a produção, o funcionário da expedição efetua a separação em caixas e utiliza os serviços dos correios para entregar o produto. Então, é muito parecido com a loja lá de material de construção, que a gente teve outra oportunidade também para desenvolver, né? Para mostrar que isso na vida real é assim mesmo também, né? As coisas são muito similares. Aqui eu uso mais uma vez aquela palavra elicitação, que é a palavra que nós da área de desenvolvimento de sistemas usamos muito para dizer que a gente deve instigar o nosso usuário a falar do problema deles, a falar sobre como funciona a atividade dele, qual que é o processo, entender o processo. A gente começa com a mesma ideia. Por que você quer informatizar? Como é que o seu cliente escolhe o produto? Vai ter um pedido para ser assinado? Você vai controlar os valores recebidos? Você terá controle de estoque? Quem separa o produto que é enviado? Quem faz as evoluções, né? E as possíveis respostas foram que o controle das entregas é o grande problema, então você descobre o foco, né? E que ocorre até a entrega em duplicidade. E que aí que está o problema, o que está doendo, que a gente brinca, né? O que ele gostaria de informatizar para resolver o principal problema dele hoje. E o cliente escolhe através de um catálogo impresso, você veja lá, um catálogo impresso ainda, né? Ou visualiza os mesmos através do site da empresa. Mas ele não faz a seleção por lá. Ele vai ter que ligar. Puxa, que pena, né? Mas é o jeitão que eles funcionam lá. Ainda pergunta que ele diz que haverá emissão de um pedido para ser assinado pelo cliente, não vai informatizar o estoque, não vai ter controle de estoque, né? E um funcionário que vai separar o produto. Bem parecido com a atividade lá da loja de material de construção, tá? De propósito, é óbvio, para a gente entender que as coisas se repetem e na vida real é assim mesmo também. E daí fala mais algumas conversas avulsas aí que não tem muito a ver com o nosso contexto, né? Opa, perdão, avancei um pouco demais aqui. Não, isto. Deixa eu avançar com o teclado aqui que eu vou mais devagar, daí consigo controlar melhor. Aí ele respondeu, e daí daqui a pouquinho chama a atenção de vocês para o que a gente, onde que a gente vai dar ênfase. Eu vou mostrar rapidamente para vocês o diagrama de caso de uso, porque ele não é o foco hoje, né? A gente já fez isso no outro webinar lá, né? Mas através das conversas e do debate, o nosso analista de negócio chegou a esse diagrama aqui, esse diagrama de caso de uso, mostrando que ele achou atores, vendedor, separador, achou o cliente aqui também, achou a impressora, e ele achou os seguintes casos de uso: registrar pedido, que sempre que registra um pedido também emite esse pedido vai ser impresso, que o separador ele registra a entrega,
que ele informa o rastreamento e pode notificar o cliente se tiver um e-mail. E também registra eventuais devoluções. Esse é só para mostrar qual foi a solução encontrada pelo nosso analista de sistemas baseado na elicitação de requisitos. Até aqui era mais ou menos o que análogo que a gente fez a semana passada lá. Tá, semana passada, desculpa, no outro webinar lá, no primeiro webinar, tá? Aí houve uma descrição no caso de uso, nota a descrição, ela é muito mais livre, né? Ela fala assim, o vendedor solicita o CPF, CNPJ, o funcionário da logística separa os produtos e assim por diante. Ele vai fazendo uma descrição, assim já é objeto do nosso webinar de hoje, na nossa conferência. Qual que é nosso objeto? Dado um estudo de caso, dado uma problemática, uma vez que se entenda o que vai ser feito, você começa a usar outras ferramentas da UML para especificar esse sistema e documentá-lo de uma maneira que ele possa ser construído com mais eficácia. Qual que é a primeira ferramenta que eu apresento para vocês, então, no dia de hoje? É a descrição de cenários. A descrição de cenários. Primeiro objetivo da nossa webinar de hoje, tá? Então, se você tiver dúvida aí, por favor, pode interromper no momento que quiser, tanto com áudio como pelo chat ali que a gente para. Então, qual que é essa descrição de cenário? Eu falo sempre, quando eu dou esse tópico para os meus alunos, né, falo para vocês, o quê? Que parece que é mais fácil do que é. Olha só o que o analista de sistema registrou sobre um cenário que a gente escolheu aqui para passar para vocês, de registrar o pedido. Ele vai descrever de uma forma própria, através da descrição de cenário, como que é feito o caso de uso registrar pedido. Ele colocou assim, o vendedor escolhe um novo pedido. O sistema muda a situação do pedido para aberto. O vendedor informa o CPF. O sistema retorna o nome do cliente e o endereço. O vendedor informa o produto e a quantidade que está sendo comprada. O sistema verifica se tem no estoque, né, a disponibilidade do produto, vamos chamar assim, e após todos os produtos informados, o vendedor confirma o pedido e o sistema muda a situação do pedido para em produção. Professor, mas como é que um negócio desse aqui, que deu uma meia dúzia de linhas, pode ser difícil? Então, uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida é ser conciso e preciso. É muito difícil. Até porque as palavras são dúbias, nós temos dificuldade de... normalmente nós somos mais prolixos do que concisos, né, e efetivos. E o objetivo do cenário é ser efetivo, é ser direto, é achar as palavras e o resumo que a pessoa que vai desenvolver esse software entenda. Vamos ver, então, onde é que está essa dificuldade que aparentemente não existe. Vamos para a primeira linha. O vendedor escolhe novo pedido. Então, assim, um jeito errado de fazer uma descrição de cenário é começar assim, o vendedor chega na loja, cumprimenta não sei quem, o vendedor olha o catálogo, o vendedor coloca o dedo e separa com papel os itens que ele quer. Nada disso foi relevante para a construção do software. O analista deve documentar um cenário da maneira mais simples assim. O vendedor escolhe novo pedido. O cliente que separou o papel, o cliente que foi falar com o vendedor, nada disso era relevante para quem vai construir o software. Ele deve entender que deve ter uma função, uma funcionalidade lá, para o vendedor escolher novo pedido. Sendo assim um paralelo na programação, então você teria uma opção lá, um botão novo pedido nessa tela, tem que estar disponível para o vendedor escolher. E o programador vai entender que ele tem que fazer isso lá. Tá? Você começa a se aproximar o mundo da descrição do que as coisas devem ser feitas, do que deve ser construído no software. Entendeu? Esse é o papel do analista de sistemas. Olha a segunda frase. Ele diz que o sistema, quando ele fala sistema, quer dizer o software que alguém vai construir, deve mudar a situação do pedido para aberto. Essa frase que parece boba aqui, você está instruindo quem vai construir o software que ele deve ter um atributo, um campo, um lugar lá na sua base de dados para dizer que o pedido mudou para a situação aberta, tá?
Porque você, analista, entende que isso é importante, que deve saber que os pedidos que estão em aberto não devem ser separados para entregar para ninguém. Porque vai ter uma outra parte no sistema, com certeza, que vai mandar separar os pedidos para entregar. E todo pedido que ainda está em aberto não pode ser separado. O cliente que está interagindo com o vendedor pode falar para o vendedor, viu, vendedor, cancela esse item, vou levar só o de baixo. Ou eu não vou levar nada, está muito caro. Então, um pedido que está em aberto não deve ser, ser disponibilizado para separação. Então, foi essa preocupação que o analista teve ao fazer uma frase dessa. Tão simples e parece boba até, né? Vamos continuar. Em seguida, o vendedor informa o CPF do cliente. Você já deve imaginar para quê, né? Para ver se ele está cadastrado. Isso, por que o analista pediu que o vendedor informe o CPF do cliente? Para que o sistema retorne o nome do cliente e o endereço do cadastro. Professor, mas por que o analista pensou que o sistema deve informar o nome do cliente e o endereço do cadastro baseado no CPF? Primeira coisa, né? Por que exigir um CPF? Estou forçando um pouco a barra, poderia ser um outro dado aí, né? Mas vamos usar o CPF para ficar conciso e claro aqui, né, no nosso exemplo. Existem homônimos, né? 2 João da Silva, 2 Ezequiel Gaber, assim por diante. Então, ele está usando algo que é chave para verificar, e daí informa o nome do cliente, o endereço e pergunta, viu, o senhor continua morando na rua X ali, né? O senhor é o fulano de tal, né? O senhor é o Ezequiel Gaber, mora na rua X. Ele falou, sou eu mesmo. Ah, legal, obrigado. Ele acabou, o vendedor, quando ele recebe essa mensagem do sistema, ele teve a chance de acabar com o problema de homônimos, porque as pessoas, se tiver o mesmo nome, vão acabar morando num endereço diferente. Então, faz sentido. Olha como uma frase, novamente, tão simples assim, disse tanto para quem vai construir o sistema. Foi solicitado que ele devolva para a tela do sistema que vai informar o vendedor o nome e o endereço. Estão conseguindo entender que, como o papel do analista é importante, ele tenta ser muito objetivo, muito claro, para que a pessoa que vai construir entenda o que é importante e o que não é importante. Tá, mas e se eu faço para o programador, viu? Construa aí um sistema de pedido. Isso, boa, Ana Paula, que bacana vocês interagirem. Ele valida a informação, exatamente. Então, olha a preocupação com o papel do analista. Por que ele poderia não ter dito nada? Falado assim, olha algo que é muito vago. Se o analista de negócio, analista de sistemas, que vai descrever um cenário, coloca assim, viu? Solicita o nome do cliente. Olha o problema. Poderia ser por nome? Poderia. Daí coloca João da Silva. Tem 2. Daqui a pouquinho eu faço um pedido, tiro nota, tudo para João da Silva errado. Porque é outro CPF dele. Fiz tudo para a pessoa errada. Eu até externo em outras falas minhas que aconteceu comigo. Eu fui numa loja, no hipermercado aqui em Ponta Grossa, e informei o meu CPF, tá? Foi muitos anos atrás, comprei uma televisão, até nesse mercado estava em promoção, lá, né? Sem juros, em várias vezes. Aí, quando eu pego a nota, estava o nome de uma outra pessoa. Com o meu CPF, com o meu endereço e outro nome. O nome é bem diferente, não tinha nada a ver comigo. Só para resumir para vocês, para não tomar o tempo de vocês, eles demoraram algo como 6 meses para fazer uma carta de correção. Eu cobrando ele várias vezes, viu? Eu tenho garantia sobre o produto, eu quero que fique certo o nome da pessoa. Não está errado aqui, quero uma carta de correção. E demoraram, mas fizeram, né? Então, fechando esse parênteses, olha a importância. Se a pessoa que estava fazendo o pedido para mim, foi de lá que eu tirei a ideia, né? Tivesse como resposta do sistema, quando digita um CPF, o nome da pessoa e o endereço, e daí o vendedor, viu, você era uma mulher, inclusive, para você ter uma noção, né? Então, você é fulano de tal, acho que já ia pensar, acho que não, né? Ou pelo menos ia falar, você é tal pessoa? Eu vou responder, não sou, meu nome é Ezequiel, né? E daí eu ia tentar corrigir isso, tentar fazer alguma coisa. Olha só, então, com o que parece bobo e não é. Vamos continuar. Ó, o sistema verifica a disponibilidade do produto, consulta o item, registra o item. Parece bobo de novo, mas olha quanta coisa está sendo dita, Ana Paula, Indiamara, numa frase aqui. Que o sistema deve verificar a disponibilidade do produto.
Em resumo, ver se tem saldo de produto, tem produto para entregar para o cliente. Hoje tá muito melhores os sistemas, mas é outra coisa que acontecia. Você ia lá, fazia um pedido, na hora de retirar, nossa, não tem aqui o produto em estoque. Puxa, é uma obrigação do sistema consultar, né? Verificar a disponibilidade. Então está sendo colocado que isso deve ser feito. Continuando. Após todos os produtos serem informados, o vendedor confirma o pedido e o sistema muda a situação do pedido para em produção. Daí um pedido que estiver em produção, ele pode ser separado lá para quem faz a entrega. Eles dão aquele papel, viu? Pode retirar, tá lá no balcão, lá em tal área, e você vai lá retirar o produto, já com o teu pedido separado. Notem, pessoal, como foi, de certa forma, feliz o nosso analista de negócio aqui, porque ele conseguiu, em poucas linhas, dizer muitas coisas que estão implícitas aqui, que vão ajudar o sistema a funcionar bem. Entenderam? Por isso que eu falo que parece fácil, mas parece fácil, mas é um pouquinho mais difícil. Você tem que ser conciso, assertivo e colocar coisas que importem para a confecção do sistema, que faz com que ele tenha mais sucesso. Bom, tanto a descrição dos cenários que a gente está vendo aqui, você dificilmente faz um cenário só, né? Vai ter cenários alternativos. Tá bom, e se a pessoa for um estrangeiro e não tiver CPF? Será que ele pode comprar? Pode tirar nota para ele? Não pode? Tem que ter um CPF para tirar nota? Como é que funciona? Tudo isso teria que ser levantado. Não vamos nos atentar, só quero dizer que poderia ter outros cenários que são alternativos quando a pessoa não sabe o CPF, algo assim para consultar. Mas vamos passar batido aqui, porque não é o foco. Então, o que eu vou dizer para vocês? Vai chegar um momento em que as pessoas, elas dizem assim pra gente, né? Viu, não dá para desenhar? Estou brincando aqui, mas é verdade, né? Sempre que alguém diz para você, e ainda mais se vocês forem professores também, né? A gente fala assim, que se alguém falar para você, dá para desenhar? Você tem que desenhar. Porque muitas pessoas são textuais, ela olha para um texto aqui e está entendido. E outras pessoas preferem diagramas, preferem gráficos. E, na verdade, a maior parte prefere um mapa, prefere o desenho. A gente é mais visual do que textual, né? Então, por isso que a UML também disponibiliza um outro artefato. Um artefato que é o segundo ponto nosso no webinar de hoje. Se o primeiro foi cenário, o segundo agora é o diagrama de sequência. O que acontece? Baseado no diagrama você pega, baseado no cenário, na descrição do cenário, você pode fazer um ou mais diagramas de sequência para expressar graficamente, na forma de um diagrama, como que funciona essa interação entre os que a gente chama de objetos do teu caso de uso, dos atores e objetos que participam do teu caso de uso, para que as pessoas consigam entender isso graficamente. Então, você vai observar que aqui os elementos que a gente descreveu textualmente começam a aparecer novamente aqui, de uma forma gráfica, da forma de um diagrama, mostrando os passos que ocorrem entre eles. Então, nisso eu apresento para você o diagrama de sequência. Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha, tem alguma coisa no chat. Vamos lá. Olha lá, Ana Paula respondeu que estava entendido. Que bom, Ana. Então vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Qualquer dúvida, por favor, interrompa, coloque no chat, como preferirem, tá bom? Olha só, então, nesse momento, nós vamos mostrar como é que eu represento essa troca de mensagem. Se você for buscar definição, o que um diagrama de sequência contém, ele contém a troca de mensagens entre atores e objetos do teu sistema. Bom, talvez vocês me ajudem aqui, né? O que é um objeto de um sistema? Objeto é a instância de uma classe. O professor não ajudou muito, ainda não estou tão firme assim na programação lá. Então vamos colocar o seguinte, né? Por exemplo, eu pertenço à classe de professores, tá? E eu, Ezequiel, sou um indivíduo, um objeto dessa classe em termos computacionais, né? Eu sou um objeto dessa classe. Então, assim que a gente trata objeto, ele é uma instância, é uma ocorrência
dessa classe. E a gente está verificando que mensagem que são trocadas entre atores e objetos. Mas dá para falar mais simples? Dá. Você está vendo qual que é a troca de mensagem que ocorre para descrever esse caso de uso? Isso novamente vai ajudar quem? Vai ajudar a documentar o sistema, o que foi entendido sobre ele, e vai ajudar quem vai construir o sistema, baseado em que ele vai construir o sistema. Vamos dar uma palhinha sobre ele? Olha aqui, um ator vendedor. Ele vai solicitar um novo pedido ao sistema. Ao sistema. Daí agora eu vou fazer uma paradinha aqui, que eu quero mostrar para vocês, que tem dois jeitos assim, muito usuais de você fazer um diagrama de sequência. Tá? Vou vir para cá. Agora eu vou abrir aqui o Astá para vocês. Tá? Vou voltar para cá. Vou voltar para cá e mostrar o seguinte, ó. Notem que nós temos exatamente a mesma coisa aqui, que eu estava mostrando para vocês aqui, diagrama de sequência feito no software Astá, que ele me permite desenhar, já tem os elementos, aqui atores, as instâncias de objetos, tudo certinho. Mas eu vou dar abrir um parênteses para vocês aqui, para mostrar assim, ó, que você pode fazer tudo representado através de o que é o sistema de pedido como um todo e o que os atores trocam de mensagem com o sistema como um todo. Isso é muito usual, você vai usar atores consagrados da UML, como o Rambo, né? Que mostra essa forma de interação de uma visão bastante alto nível, em que você diz, o vendedor solicita o quê? E daí você vai lá e diz, ele solicita um novo pedido. Novo pedido. E você vai fazer outras trocas, que ele vai mandar lá vai digitar, envia um CPF, tá? E você só fica nisso, só entre o sistema como um todo e os atores. Então, por que eu abro esse parênteses aqui? Se você quiser fazer a atividade desta forma, ela vai ser aceita. Ela vai ser aceita, tá? Você vai poder fazer apenas representando o vendedor aqui e o sistema como um todo, o ator, né, que estiver lá, e o sistema como um todo. Deixa eu só acertar aqui para não ficar errado, né? Eu venho aqui no argumento e vou colocar CPF, né? Aqui eu tiro. Certinho. E trabalhar só com esses dois aqui, o sistema como um todo e o vendedor. Mas no dia de hoje, fechando parênteses, eu quero mostrar que existe mais uma forma de fazer isso, que também, obviamente, vai ser aceita, mas está detalhando um pouquinho mais. Vamos explicar, então, essa forma um pouquinho mais detalhada, e vou me referir aqui, eu acabei de mostrar para vocês durante a minha fala que segue. Veja, o vendedor vai lá solicitar um novo pedido, é o equivalente a ele pressionar um botão no sistema lá que ele quer um novo pedido, então o programador vai entender que tem que fazer uma operação para implementar essa mensagem aqui, essa própria mensagem. Aqui, o sistema vai fazer uma mudança, indicando que ele foi para aberto, então aqui estou representando um pedido, então este pedido vai mudar para aberto. Em seguida, o vendedor vai informar um CPF para o pedido. O pedido vai solicitar a consulta desse cliente por CPF lá para um objeto cliente. Se existir esse objeto, ele vai retornar o nome do cliente e o endereço, e esse nome do cliente e endereço vão chegar para que o vendedor visualize se é o João da Silva, que mora na rua X, se é o Ezequiel Gaber, que mora na rua Z, entendeu? Então, ele mostra essa troca de mensagens. Abstraia, não ache que isso é complexo. Você já fez isso de uma forma textual e agora está colocando uma forma gráfica para que você consiga deixar muito claro qual é a troca de mensagens que ocorre entre elas. Para ter uma ideia para vocês, deixa eu ter uma coisinha no chat aqui, né? Vamos ver. Professor, esse software tem mais usabilidade que o Draw.io e o Lucidchart? Então, ele tem sim, mas eu já usei muito o Draw.io ou o Lucidchart porque eles fazem a mesma coisa. Qual é a vantagem do Astá? A vantagem do Astá é que ele foi feito para trabalhar com ML, tá? Então, você consegue
já arrastar, vou dar um exemplo aqui nesse diagrama aqui, para mostrar para vocês o que ele me permite. Opa, diagrama de sequência aqui. Olha, eu consigo arrastar, por exemplo, um ator para cá, ó, um ator chamado separador. Eu quero arrastar o ator para cá. Eu simplesmente solto ele aqui, ele aparece já, tá? Ele entende que é um ator, que é um objeto da UML, certo? E eu posso tratar ele aqui e fazer troca de mensagem. Ele sabe que isso aqui é uma mensagem. Então ele deixa de ser só setinhas, dificuldade, ele liga sozinho, sabe que os objetos estão ligados, né? E ele tem, na verdade, um repositório muito grande aqui de propriedades em que você pode trabalhar com elas. Por que a gente não dá muito ênfase disso no próprio curso? Porque é muita coisa, gente. Se for se ater à ferramenta daí, a gente não consegue vencer, né? E vocês também seriam uma carga muito grande no primeiro momento. Mas sim, quem gosta dessa área, que invista no Astai e outras ferramentas que são robustas, né? Que vêm para atender o mercado da UML, tá? Tudo bem, Ana Paula? Então é isso aí. Vamos continuar aqui, então. Agora eu volto para cá no meu diagrama para explicar mais para vocês o que acontece. Note assim, qual a preocupação de você que está fazendo um diagrama com esse? Você já viu as mensagens, né? Ali do Word, note que você tinha essas mensagens ali no Word, né? Olha lá. O vendedor escolhe um novo pedido. O sistema muda a situação. Vamos voltar no Astar lá? Olha o que tem. Vendedor, novo pedido. O sistema muda a situação. O vendedor consulta por CPF. Só que aqui está dizendo uma coisa graficamente, que essa consulta vai ser feita lá, interagindo com um objeto cliente. Então você acaba detalhando muito mais para quem vai construir o software, como que ele vai fazer isso, porque está muito mais perto da programação dele. Mas e se você desejasse, se quisesse fazer em alto nível, poderia não ter nem produto, nem cliente, nem ter pedido, e aqui se chamaria simplesmente de sistema pedido, e todas as mensagens são trocadas entre esses dois aqui, que é o que eu tinha mostrado para vocês nesse aqui, ó, na visão genérica, né? Deixa eu só apagar esse daqui, né? Ó, posso fazer a troca entre os dois. É um nível mais alto, é perfeitamente possível, é usado, inclusive, por desenvolvedores, por analistas, né? Mas só que isso aqui você ajudou muito mais o teu programador. Ele já sabe que vai ter em quais objetos que ele vai ter que acessar para construir o software dele. Você está detalhando ele. Por quê? Você é analista de sistemas, é uma pessoa que tipicamente conhece um tanto de programação. Não é obrigatório que tenha sido um programador, de forma alguma. Mas você entende o que é um objeto, o que é uma classe, tá? Então, com isso, você está detalhando, falando muito mais perto do mundo do programador ali, e também está no alto nível em que até um leigo consegue entender, que esta é a sequência que as coisas ocorrem. Esse é o propósito, então, de um diagrama de sequência, aproximar o que um leigo entende do que o programador precisa para fazer. Você pode perguntar para o leigo, viu? Então, essa sequência mesmo, faz um novo pedido, esse pedido não pode ser ainda mudado para em produção, porque não pode ser separado, vai ficar em aberto. Daí, em seguida, o vendedor vai ter que informar o CPF, esse CPF vai ser consultado no sistema, se existir, vai ser mostrado o cliente o endereço. O leigo vai falar, pois olha, sabe que é isso mesmo? É desse jeito mesmo. E pronto, vai para frente. E o programador? O programador também que vai programar isso que você está especificando em termos de análise, ele vai entender que é isso que deve ser feito. Note, então, que é legal, é uma coisa bem bacana. Mas dá para complicar mais que isso? Pior que dá, né? No bom sentido, pior aí, né? No nível de programação, você pode programar, por exemplo, em camadas, que a gente chama, uma das mais tradicionais é modelo, visão e controle. Então, você poderia ter construído alguém que representa a tela, alguém que representa controle e alguém que representa lá a tua base de dados, né, que a gente chama das entidades, né? Você poderia ter dividido em camadas aqui e teria uma troca de mensagem entre um monte de gente fazendo exatamente essas mesmas coisas, mas indicando o que é a tela, o que é a base de dados, muito mais perto ainda da programação. É obrigado? Não. Eu só quero te mostrar que você tem uma serventia dessa ferramenta desde o nível de abstração extremamente alto, que é com o ator
indicar o sistema inteiro, até aquela que mostra camadas de desenvolvimento do software e quais as mensagens que vão ter. Para não ser muito chato, vou falar mais um pouquinho sobre isso, última parte disso. O programador vai entender que ele tem que criar uma operação, e na prática ele vai criar procedimento e funções lá, né? Métodos, né? Vai programar alguém chamado consulta cliente, que espera que passem o CPF para ele, e depois que passar o CPF ele vai consultar, e se existir o nome do cliente endereço, ele devolve. Então é muito perto da programação também. E ao mesmo tempo, está bastante próximo do entendimento do leigo. Esse, então, é o propósito, a flexibilidade que um diagrama de sequência te dá, do alto nível e também ser entendido pelo programador o que deve ser feito lá, né? Bacana. Nós continuamos e apresentamos um novo elemento para vocês que eu coloquei nas minhas aulas lá, que é looping. O que vai acontecer? Quando eu estou fazendo um pedido, tudo bem, já o cliente existia, ele informou o nome cliente, já estava cadastrado na base. Agora, é necessário informar todos os itens que ele quer comprar. E daí vem a história aí do algo que vai se repetir várias vezes. Certeza que esse vendedor vai ficar na frente de uma tela informando o item, digamos que seja um código lá, né? Ele bipa com leitor de código de barras, né? Ah, o senhor está levando aqui, uma loja pet, né? Está levando uma coleira, está levando um pacote de ração, né? Está levando um mordedor lá pro pet lá, né? Então ele vai passando esses itens e o sistema vai adicionando, vai verificando se o produto está disponível e vai adicionando no item do pedido, tá? E depois que ele informar todos os itens que ele comprou, o vendedor confirma e o sistema muda a situação para em produção. Em produção é no sentido que já pode ser separado, podia ser em separação também aqui, né? Aí o sistema vai estar disponível para separação e ser entregue. Veja que legal, então. Então, isso aqui indica uma repetição dessa atividade. O programador vai entender bem legal. Até mais que o leigo, né? O leigo vai perguntar, o que é loop? Deixa eu explicar. O looping significa repetição. Legal. E para cada item, ele vai ser informado o código, a quantidade, e ele vai ver se está disponível o produto e entregar. Aqui eu poderia adicionar parâmetros, por exemplo, o código do produto e também a quantidade, são o que é informado. Já aparece para cá e fica melhor ainda, ó. Fica mais robusto aqui, indicando. Olha que barato. É esse o propósito. Então não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, ele veio a partir do quê? De um cenário. Ah, mas e se o cenário já for suficiente? Então, ele é suficiente. Você é obrigado a fazer o diagrama de sequência? Não é. Para quem você estiver desenvolvendo software, então a empresa de software, ou você como autônomo, né, você que vai desenvolver software, vai decidir que ferramentas do ML utilizar. Essa ferramenta tem esse propósito. Ela complementa o teu cenário, e inclusive para o mesmo cenário, eu posso fazer mais de um diagrama, tá? Ou um para cada cenário, você vai decidir de acordo com a complexidade. Nota que a gente aqui é meio malandro também, né? A gente vai pelo caminho simples. Por quê? Mas e se não tiver cadastrado? Eu não faria esse senão exatamente aqui, de repente, sabe? Mas vou mostrar um jeitinho de fazer. Talvez eu fizesse um outro diagrama de sequência só para mostrar a situação quando o cliente não está cadastrado, tá? Mas a gente vai discutir já como é que fica isso daí. Mas eu queria que vocês vissem também, então, a apresentação do looping. Você consegue indicar que informar o item e quantidade vai acontecer várias vezes. E esse retângulo que está aqui, ó, indica o que acontece. Informar um item com código e quantidade vai repetir várias vezes. Só depois que informou todos os itens que vai ser confirmado o pedido. Tudo bem? Olha que legal. Vencemos, então, o primeiro diagrama de sequência nosso. Vou ser repetitivo. Você olha para o cenário, decide fazer um ou mais diagramas de sequência, que tem por objetivo mostrar ainda mais claro, na forma de um mapa, na forma de um desenho, na forma de um diagrama, né? Visual, então, muito mais fácil de entender como que isso funciona. Tá ok? Vamos para frente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas aqui que pode ser feito dentro de loop. Olha aí, agora nós vamos fazer um outro artefato que eu posso colocar dentro do diagrama de sequência, que é condição.
Que bonito, né? O cliente vai estar sempre cadastrado? Não, né? Eu posso consultar o cliente pelo CPF e quando eu consulto, ele não está cadastrado. E se ele não está cadastrado, eu vou usar agora um outro elemento da UML, alguém chamado alt, tá? Esse talvez, Ana Paula, você não ache isso dentro por exemplo, das ferramentas como o do I/O e o Lucidchart. É algo assim importantíssimo? Não. Você pode escrever um texto aqui, escrever alternativa, que é uma alternativa que está sendo colocado aqui, feito uma condição, tá? Isso, feito um if, fazendo uma condição, está sendo feito aqui. Você pode escrever if, pode escrever alt, tá? Pode, para indicar que vai ter duas alternativas, cliente não cadastrado e cliente cadastrado. A vantagem do Astar aqui e de outras ferramentas que são para o ML especificamente, como Star ML, né, e outras, que elas têm esses artefatos, eles têm essas coisas, porque eles vão lá no ML e verificam que é usado, que existe, e que eles fazem para você, como desenvolvedor, como analista, usar, tá bom? Então, essa é uma vantagem de usar o Astar. Mas não impede, professor, eu já me acostumei com o I/O lá, com o Lucidchart e vou continuar usando, de boa, tá? Outra coisa, não era obrigado a fazer desse jeito. Eu poderia ter feito uma descrição para quando o cliente está cadastrado e outra para quando ele não está, e fazer 2 diagramas de sequência, se assim eu resolvesse. Bom, aqui foi optado por usar o alt. Quando não está cadastrado, vai executar o vendedor, vai informar os dados do cliente e vai interagir com o objeto cliente para que ele registre o cliente. E o cliente, depois registrado, exibe o nome e endereço que já foram informados, né? Que acabaram de ser cadastrados lá para o vendedor, tá? Então, olha que barato aqui. Então, você já tem uma chance de usar uma alternativa aqui, um alt, alternar entre não cadastrado e cadastrado. Aí você instruiu o programador do quê? Que ele vai precisar fazer uma situação. Quando o cliente não tiver cadastrado, ele deve, vamos ser bem prático aqui, né? Certeza que o programador vai fazer o quê? Ele vai entender que ele deve exibir uma tela para cadastrar o cliente, quando o cliente não for cadastrado. Isso vai permitir ao vendedor informar todos os dados do cliente para cadastrá-lo. Isso que ele vai entender na hora de construir. Não dá outro. Cliente não cadastrado, exibir uma tela para cadastro. Ele vai interpretar dessa forma na hora de fazer a implementação disso. E aí, resolveu a questão e o cliente vai para frente. Quando está cadastrado, só informa o nome e endereço. Quando não está cadastrado, solicita os dados para cadastro. De novo, é muito simples, né? São meia dúzia de linhas assim para fazer, e você está instruindo o programador o que ele deve fazer para atender esse caso de uso, né? O que ele deve codificar para atender. Aqui repetiu o looping aqui, né? Igual eu já tinha feito. E nós temos uma segunda situação, então. Eu vou perguntar, então, para vocês, a Ana Paula quer interagir, como é que está indo, o que você entendeu até aqui? Está de bem, está ruim? Tem um exercício análogo lá que vocês vão fazer, acaba mudando o quê? O nome dos objetos e o nome do ator. Pode fazer desse jeito, separado em vários, como pode fazer desta forma. Ator ou ator, se tiver mais um ator que interaja, e o que ele troca de mensagem para o sistema. E daí aquelas mensagens que foram lá para pedido, que foram lá para item do pedido, para cliente, são trocadas entre o sistema e o vendedor, só entre os dois aqui, tá? Então é uma visão de mais alto nível, né, mais genérica, do que esta visão aqui, ou do que esta, que mostrou a interação com cada objeto que existe da tua estrutura, né? Do que você está, do caso do uso que está sendo modelado. São síncronas, Boa, Ana Paula. O que significa esse síncrono? Significa que sempre ele vai estar esperando para a próxima. Então, o que acontece? Ele faz um novo pedido, né? Então, enquanto ele não tiver a resposta que o pedido for criado, ele não vai poder informar o CPF. Quando ele informa o CPF, ele tem que esperar o CPF ser consultado, e se não tiver cadastrado, vai abrir uma tela de cadastro para que ele cadastre,
e assim por diante, tudo esperando, né? Então é síncrono. O assíncrono permitiria que você fizesse mais de uma coisa ao mesmo tempo, vou colocar assim, ver se isso ajuda. Vou dar alguns exemplos, né, além daquele que está na videoaula lá, né? No material de vocês, o que pode ser? Sabe aquele software que você chega e diz assim, gerar relatório? Você clica no botão e ele vai gerar o relatório e te permite continuar usando o sistema. Depois vem uma mensagem, relatório gerado, você pode clicar na mensagem para ver o relatório, algo assim. Então ele foi assíncrono, ele não fica te esperando. Ele vai fazer outra coisa enquanto aquilo está sendo feito. Então tem uso específico para as coisas, né? Tem situação em que é vantajoso ser assíncrono e pode ser assíncrono, e tem situações que tem que ser síncrono, que eu tenho que esperar. Olha um exemplo, como é que eu vou deixar a pessoa continuar interagindo com o sistema enquanto ele não criar um novo pedido? Não, criou um novo pedido, aguarda até que venha a tela para digitar o CPF. Digitou o CPF, aguarda para verificar se ele não tiver cadastrado, exibir a tela de cadastro, e se tiver cadastrado, para que ele mostre o nome e endereço. Tudo bem, Ana Paula? Mais alguma pergunta em cima disso? Tem o exemplo das catracas lá também, né? Joia, Ana. Muito bem, tá ótimo, Ana. Então vamos lá, né? Vamos para frente aqui. Deixa eu voltar para cá. Certo. Daí agora eu volto aqui pro Word. A gente fez o diagrama de sequência, olha que bacana, né? Você pega uma meia dúzia de linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, transformou isso num diagrama de ainda, como é que é essa troca de mensagens? Então, tá feito isso, né? E agora vem uma situação. Deixa eu até voltar para cá. Se o produto é um produto que está que não tem estoque, deve ser exibida a mensagem: produto não tem estoque. Se o produto puder ser entregue só em 30 dias, deve ser a mensagem que o produto está indisponível para os próximos 30 dias. Um monte de condição. Esse out seria muito difícil de ser usado, seria muito chato usar ele, tá? Porque tem várias alternativas. Dá para alinhar, deixar uma alternativa dentro da outra? Pode, mas vai ficar extremamente poluído, extremamente difícil de entender. Aí, por isso que a UML diz o seguinte: se o teu processo, a tua operação for complicada, ela tiver um monte de condição que você tem que respeitar, então é melhor você utilizar outro artefato, que é o teu diagrama de atividade. O teu diagrama de atividade. Aí, ele te permite fazer várias instruções de decisão dentro, e ela vai de um jeito diferente. Ele foi feito para isso, para tomar decisão, para você estruturar ela na forma de decisões. Então, vamos uma bem simples, daí a gente mostra outras que podem ser mais complicadas. Então, veja o seguinte: para usar aquele exemplo, a mesma coisa que foi feita através do Alt, que eu mostrei para vocês, vou ser chato e vou rolar a tela de novo para vocês verem aqui, né? Olha o Alt lá. Se o cliente não tiver cadastrado, deve ir para o cadastro e depois informar os dados. Se tiver cadastrado, exibir o nome e endereço. Essa mesma coisa que está sendo feita aqui, eu poderia optar por mostrar. Eu digo assim, eu não quero mostrar no diagrama de sequência, eu prefiro mostrar no diagrama de atividade para ficar muito mais claro. Olha que é você optando por usar qual ferramenta, tá? E a gente faz isso na vida, né? Quando você acha que está muito difícil explicar para alguém na forma de fala, talvez você opte por escrever. Se está escrevendo e vê que também está muito difícil de se entender, está ficando muito complicado, você vai fazer um esquema, vai fazer um diagrama para explicar melhor. Então é você lançando mão das ferramentas do ML para explicar melhor o que deve ser feito, tá? Então, olha o exemplo aqui. Consulta o cliente. Se o cliente não tiver cadastrado, deve ir para a rotina de cadastrar cliente.
e depois retornar o nome e endereço para ser visualizado. Se já tiver cadastrado, deve ser cadastrado. Simples assim. Neste exemplo, falar a verdade, o Alt lá é tão eficiente quanto esse diagrama que está aqui, tá? Que mostra as nossas atividades de uma forma fácil de entender também, mas eles se equivalem, os dois são fáceis. Entretanto, se fosse assim, como eu falei para vocês, verifica a disponibilidade do produto. Verifica, produto disponível, significa que tem em estoque. Verifica a validade do produto, se o produto está dentro da validade. Se não tiver, informar produto fora da validade. Se estiver, verifica exibir as cores existentes. O usuário escolhe a cor. Verifica se tem a quantidade da cor escolhida. Olha quanta condição eu estaria fazendo. E daí eu tenho a opção de modelar isso, de fazer um diagrama que mostre as várias condições que devem ser respondidas e o que fazer cada vez que ela for um não. Por exemplo, cliente não cadastrado, cadastrar cliente. Produto não disponível, informar que não está disponível. Produto, exibir os produtos que tem saldo suficiente na quantidade que a pessoa pediu. Dando um exemplo, ele pediu 20 unidades lá e só tem 20 no amarelo. Né? Deve exibir só o amarelo, tá? Algo parecido. Então, você começa a dizer que decisão deve ser tomada conforme a complexidade, tá? Então, isso, ele se aproxima mais ainda de um algoritmo. Por quê? O algoritmo está cheio de if, e o que fazer em cada condição. Aqui você está tratando de uma estrutura de decisão, né, tomando decisões em cima do quê? Em cima de lógicas de programação, só que de uma forma textual que a pessoa mais leiga, que for ler isso aqui, vai conseguir entender, e também o programador está muito perto do mundo dele, de quem vai programar. E nós, analistas de sistemas, analistas de negócios, o que nós fazemos? Nós fazemos esse meio campo para deixar documentado de uma forma que tanto o leigo, que é o nosso cliente final lá, que é o nosso usuário, entenda, e também o programador esteja bem mais perto do mundo dele, para que ele saiba o que fazer, tá? O que vocês me dizem? Como é que está a complexidade disso? Ficou fácil? Ficou difícil? O que é esse diagrama de atividade? Nada mais do que elaborar uma estrutura de decisão e focar nas operações, que operações devem ser executadas conforme as condições se apareçam. Como estamos até aqui? Ana Paula? Quem gostaria de colaborar? Quem pode colaborar comigo? Aí. Ok, já temos uma colaboração ali, né? Esse é mais simples. Aham, é bem simples mesmo. Uhum. E mesmo assim, pessoal, veja bem, o mesmo exemplo vale para mim. Se o diagrama de sequência é bem mais complexo, boa, vamos bater um pouquinho mais nesse diagrama de sequência. Eu vou tentar até fazer um do zero, de repente, com vocês aqui, para ver se a gente trata de uma forma mais simples. Primeira situação. Quem que decide aí, tá? Quem que decide, então, que nome colocar aqui? Da onde é que veio isso, gente? Né? Quem decide é você, analista. Ah, mas então é fácil, colocar qualquer coisa, pior que não, né? Então vamos fazer de novo, assim, meio que do zero, né? Entender. Da onde é que o professor tirou esse novo pedido aqui? Então vou tentar ser bem didático, né? Vou abrir o Word aqui, que eu dizer que eu tirei daqui, ó. Que eu tirei lá do minha descrição do cenário. Que eu tenho que fazer a descrição do cenário primeiro? Deve fazer. Deve fazer. Se você não conseguir ser sucinto aqui no texto, vai ser bem mais difícil de levar direto para um desenho, perdão, levar isso para um desenho e daí começar a achar as palavras lá. É impossível? Não é. Mas eu estaria fazendo uma forma errada. Como é que é a metodologia disso?
faça o diagrama, o cenário, a descrição do cenário primeiro, e a partir disso faça um ou mais diagramas de sequência, tá? Um ou mais diagramas de sequência. Então, nós podemos inventar o modo aqui. Nós podemos começar a fazer um pequeno diagrama de sequência, inventamos agora, tá? Vou dar um Enter aqui e vamos fazer um exercício junto, né? Daí, pessoal, você pode, nesse momento, sim, tá colocando sua cabeça ali para pensar, viu? Mas naquele meu exercício lá, e biblioteca, e não sei o quê, é muito parecido, gente, tá? Eu vou falar aqui de carro e vocês vão falar de livro lá, e eu acho que vai ter uma analogia, assim, bem legal, tá? Uma analogia bem legal. Deixa eu fazer em página aqui, fazer uma quebra de página aqui, tá bom? Vamos para uma página nova, deixa eu deixar no alto aqui para vocês. Então, eu vou inventar uma descrição aqui, cenário, e vou colocar assim, orçamento, oficina mecânica. Oficina mecânica. Aí eu vou colocar assim, vou imaginar, né? Então imagine você que se leva o seu carro para uma oficina mecânica lá, e, e daí essa pessoa vai fazer um orçamento. O que o sistema de orçamento teria que propiciar? Eu acredito que é assim. Olha lá a analogia, né? O chamar que atendente poderia ser mecânico, pode ser mecânico interagindo direto com o sistema. Olha um ator aqui. O mecânico informa a placa do veículo. O sistema retorna a, a marca, o que mais a marca seria Volkswagen, algo assim, marca e modelo. Marca, modelo e proprietário. Marca, modelo e proprietário e nome do proprietário. E nome do proprietário. Nome do proprietário. Olha que bacana. Nome do proprietário. Estou bolando agora. Puxa, que legal. Agora, faça uma analogia para o sistema de vocês ali. Veja comigo. O mecânico, a pessoa, o atendente, né, o bibliotecário, então o próprio usuário, né, não vou deixar tão na mão assim, né, informa o ISBN do livro, né? O sistema retorna a descrição desse livro, volume, alguma coisa que você ache significativo para descrever que é esse mesmo que ele quer emprestar, né? Se não tiver, vai permitir cadastrar, não vai permitir cadastrar, está no escopo, vai considerar que sempre está cadastrado, né? Então, aí começa o retorno, o sistema retorna o modelo, né? Daí aqui, ó, o mecânico informa as peças a serem substituídas. Opa! Substituídas. O sistema verifica a disponibilidade. Tá? Vou colocar no singular, porque se vai repetir, vai ser bem o nosso looping daí, sabe? Vou colocar a peça aqui, que depois vai repetir isso várias vezes, né? A disponibilidade da peça, o mecânico informa o tempo de serviço, que basicamente a oficina mecânica cobra por peça e cobra pelo tempo de serviço para fazer o serviço. Então, olha que nós já temos um micro cenário aqui, o mais otimista, né, que tudo está cadastrado, que a peça existe, né, e para a gente fazer o nosso diagrama de sequência. Então, baseado numa descrição que captura a essência no sistema, é que nós vamos fazer o nosso diagrama de sequência agora. Até aqui, pessoal, como é que está? Está tranquilo? Olha, inventei, então, aqui um significativo, né, um cenário para a oficina mecânica para fazer orçamento. Tá? O que seria exposto. Agora vem assim, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos para cá, tá? Vamos para cá e vamos fazer um novo diagrama de sequência.
cria um novo diagrama de sequência, e aqui ele vai nos solicitar, né, o que eu quero fazer, né, quais seriam as interações. Aí o que eu posso fazer? Se eu já tenho os atores aqui, eu posso usá-los. Senão eu vou criar atores e assim por diante, tá? Então o que você vai utilizar aqui? Você vai utilizar um ator, né, e vai utilizar uma mensagem entre eles. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Eu posso fazer na hora isso, clicar e soltar aqui? Posso. E definir, por exemplo, aqui, 2 pontos e falar um ator. Um ator nosso aqui é o mecânico, né? Mecânico. Professor, mas como é que eu deixo ele lá, um bonequinho? É relevante isso? Não, vai ter ferramenta que você nem consegue deixar ele um bonequinho, tá? Então, nem vou me atrelar a isso daqui, mas você pode me dar o que chama de estereótipo, né? Dizer que ele tem um estereótipo de ator, tá? Então, o estereótipo aqui, que eu não vou mexer, que eu posso dizer que ele é um ator. Daí ele fica um bonequinho ali. Não se preocupe com isso, que nem toda ferramenta vai ter. Inclusive em livros, você vai achar alguns que vai aparecer sempre, mesmo o mecânico, o ator, assim, indicando que ele é uma instância e não está colocando, tá? Aí aqui, ó. Aqui que eu posso adequar ele como ator, assim por diante. Eu não vou me atentar a isso no momento, só para não complicar a vida de vocês e ficar procurando isso em outra ferramenta que não tem, fica nervoso lá, que eu não consigo fazer o bonequinho que o professor fez lá no Astar. Não é isso que vai implicar no teu sucesso no diagrama, né? Daí o mecânico vai interagir e eu posso falar sistema inteiro, se eu quiser aqui, ó. Eu vou fazer uma versão com o sistema de orçamento aqui, para ter uma ideia. Depois eu faço aquela detalhada com vocês lá também. Sistema de orçamento. E vou fazer a versão bem alto nível aqui, tocando mensagens. Qual foi a primeira coisa que o mecânico fez? Ele informa placa. Informa placa. Uma mensagem síncrona, né? Qual é o argumento? Número da placa. Número da placa. Professor, no software que estou usando o danado lá não tem nada disso, não me deixou. Tá aqui o argumento. Não me deixou. Não abre esses campos. Se você pôr um texto aqui, é a mesma coisa. Você vai conseguir fazer o mesmo diagrama. Claro, né? Então, professor, por que tem essa ferramenta aqui? Ah, porque ela é muito mais ninja. Ela tem um monte de coisa paga aqui que me deixa criar código em linguagem de programação, onde ele já prototipa isso aqui como operação, como método, e o programador vai saber que tem que criar código para atender isso que você, analista, está solicitando. Então, ele é muito mais poderoso. Mas nem todo mundo vai ter. Esse objetivo é a aprendizagem da ferramenta, né? Então, posso sim usar o Draw.io, posso usar qualquer ferramenta que permita desenhar, e eu faço esse diagrama até na mão, né? Posso pegar um caderno lá, estou exagerando, né? Mas fazer lá isso numa folha de papel, com régua lá, e vou estar fazendo um diagrama, e o que está valendo de fato é aquilo que eu estou dizendo que o que deve ser feito nesse sistema, tá? Deve ser feito uma validação se a placa existe, daí se ela existir deve ser apresentado, dado um reply, dado uma mensagem aqui, ó, um reply. Opa, faltou aqui, desculpa. Aqui e... tem que soltar no lugar certo, né? Aqui. Aí, tá? Qual que é a mensagem que vai estar aqui? A mensagem vai ser o retorno do número da placa e aquilo que eu falei lá, modelo, né? Nome, perdão, modelo do carro, né? Uma descrição, acho que eu falei lá, e proprietário. 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 Isso que você quer de retorno. Modelo, descrição e proprietário. Até aqui a Ana está pegando o esqueminha aqui dessa versão mais simples, alto nível, que só tem basicamente troca de mensagem entre dois objetos. Então é isso que eu estou fazendo. De onde é que estou tirando isso? Estou tirando da descrição do cenário que eu fiz aqui. O sistema retorna a marca, modelo e proprietário. O que tem que fazer em seguida? O mecânico deve informar a peça a ser substituída. Eu nem vou fazer aquele looping lá, posto ali também ou não, estão aqui eles, ó, os elementos lá, né? Combinado, interação.
Tá até aqui, ó. Até vou... Opa. Ó. Ó, aqui que eu posso trocar e dizer o que eu vou colocar aqui, né? Vou fazer um looping aqui, né? Eu vou colocar assim, para cada item. Ele vai fazer uma repetição aqui, tá? Vou colocar aqui o elemento, só um pouquinho, já tá certo. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ficou muito ruim esse texto aqui, depois eu troco o argumento dele lá, tá? Vamos colocar aqui, tá? Ah, deve ter um nome? Tá bom, ficou lá. Vamos colocar item aqui. Valeu. Agora, o que nós vamos fazer? Ver o que vai acontecer várias vezes aqui. O que vai acontecer várias vezes aqui é as mensagens que estão ali, que é o nosso mecânico informar. Ah, tem que encolher aqui, senão não vai conseguir ser. Ó, a ferramenta mesmo é boa, mas olha como ela às vezes judia dentro da gente também, né? Deixa eu juntar para cá. Eu vou até fazer o seguinte, que eu vou apagar ela primeiro, depois eu coloco ela no entorno, sem problema. Vou apagar ela aqui. Primeiro eu vou fazer as mensagens, depois eu crio o looping lá, tá? Eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, que o mecânico informa a peça. Qual é o argumento? Informa a peça, informa a peça, né? A peça. O argumento é o código da peça, código da peça. Aí poderia pôr um retorno, né? Um retorno aqui, ó, peguei retorno. Vou colocar o retorno aqui, ó, na mesma linha, na linha da vida, né? E aqui o retorno é, vou voltar uma descrição, nem pus na minha descrição do cenário, né? De colocar em forma descrição, descrição e a quantidade que tem da peça. Olha que bacana. Melhorei do que devo até consertar aqui, né? O sistema informa a peça ser substituída. Achei uma melhora para cá, né? O sistema informa a descrição e quantidade disponível da peça. Estou melhorando a minha descrição do cenário aqui, né? Então, fiz um retorno. Em seguida, o que o nosso mecânico vai informar? Vai informar, informa a quantidade que ele vai consumir. Informa a quantidade. Eu venho para cá e venho aqui e coloco quantidade. Pronto. Notem que o importante não é a setinha, não é ele estar fazendo automático, nada. Se você pega um papel e faz essas linhas e diz o que tem que ser feito, você cumpriu o teu objetivo, você fez um diagrama de sequência. A ferramenta, às vezes, ela é muito boa, no exemplo do está aqui, mas de repente começa a ficar focado nela. Ah, mas que a minha ferramenta não coloca os 2 pontos aqui, a minha ferramenta não deixa fazer aquilo. Esquece que o teu objetivo é desenhar para que a pessoa o leigo entenda e o teu programador, a pessoa que vai programar, também fique muito mais perto de entender o que deve ser feito nesse software. Esse é o teu papel, o teu verdadeiro objetivo com um diagrama de sequência. O software, para desenhar ele, nasceu depois. Veio depois. Tá? O teu objetivo é exibir, documentar, né, aquilo que deve ser feito. Né? Tá? Tudo bem? O como vai ser a construção do programador escrevendo rotinas, codificando em cima dessas operações dessas que você vai estar achando aqui nessas trocas de mensagem aqui, tá bom? Essa é a versão, assim, sucinta, usando o único sistema aqui. Pergunto se até aqui tá ok, Ana Paula, quem mais estiver na sala, por gentileza, se manifeste, né, que se entendeu ou não entendeu, fique bem à vontade. Fique bem à vontade. Está ok? Então, eu pergunto, querem fazer agora a versão que tem mais elementos aqui, mais objetos aqui? Só rapidinho a gente faz ela aqui. O que teria? Se eu for voltar para a descrição, eu vejo que que vai aparecer, além de mecânico, aqui mecânico é um ator, ficou muito claro, né? Um ator, tá? Um ator. Eu posso dizer o seguinte, né? Que quando eu estou
verificando marca e modelo, na verdade eu estaria interagindo com o veículo. De onde é que vai vir a marca, modelo? E aqui ainda tem nome de proprietário, olha só. Marca, modelo vem de veículo. E proprietário. Proprietário vai vir lá de um cadastro de cliente, de proprietário. Então, quando eu enxergo isso, se eu quero fazer no nível mais detalhado, ao invés de usar simplesmente sistema orçamento aqui, eu posso detalhar, né? E chamar, por exemplo, aqui, veículo, veículo. Então, entenda, só para abrir um parênteses. Até aqui, até aqui, tá certo. Isso aqui é uma versão, que você vai achar isso em livros, não qualquer parte na internet nem nada. Você vai achar isso em livros do Rambo, né? Livros de atores, de autores consagrados que dizem: você pode abstrair e fazer neste nível, mas você também pode detalhar e fazer isso mostrando outros objetos. Por exemplo, aqui, veículo, veículo. Aham, sim. Olha o que, que ele fez, o que, que ele fez, ó. Criou aqui o veículo, tá vendo? Ó? Veículo. Tá ok? Ó, existe agora um objeto veículo aqui para você conseguir interagir. Já criou lá, quando eu arrastar em qualquer outro lugar, já vai existir. Essa é uma vantagem do Asta, né? Do Astar, né? E se não tiver, não tem problema. A tua ferramenta vai desenhar, simplesmente desenhar. E aqui eu posso ter também o tal do proprietário, vou chamar ele até de cliente, tá? Cliente. Poderia ser proprietário também. Você vai decidir esse nome, você e as pessoas que estão no teu entorno. Ele vai perguntar, cliente até já tinha, né? Então ele já nem pediu para criar, ele já tinha. Talvez melhorar esse nome podia ser até sistema de orçamento, ou simplesmente orçamento, né? Mas qual que é a diferença? Informa a placa do veículo. Certeza que eu vou precisar fazer o quê? Na linha da vida aqui, eu tenho que consultar o veículo. Consulta veículo. Consulta veículo. E o que, que eu vou passar para consultar o veículo como argumento? Não foi? Enter, enter. Aí. Eu tenho que passar o número da placa. Número da placa. Aí, como é que dá? Eu vou saber o cliente dono daquele veículo. Eu preciso, certamente, para saber o proprietário dono daquele veículo, eu preciso, a partir do veículo informado, certeza que lá no cadastro de veículo vai ter a indicação de quem que é o dono, o código do dono, do proprietário do veículo. Então, eu vou chamar aqui um consulta cliente. Consulta cliente, consulta cliente, e aqui eu vou colocar que esse consulta cliente será pelo código do cliente. Professor, de onde é que nasceu esse código, cliente do além aqui? Onde é que tirou isso, inventou? Não, né? O que a gente presume? Que lá no cadastro do veículo estaria a indicação de quem que é o proprietário. Estou entendendo que tudo já está cadastrado o veículo, já está cadastrado o cliente, e esse cliente é cliente antigo, que já veio com esse veículo na loja, né? Já veio na oficina com esse veículo. E eu estou consultando. E de lá eu vou ter dois retornos. Quais serão os retornos, né? Eu vou ter o retorno do nome do cliente, do nome do que eu chamo de proprietário lá, né? Do nome do proprietário, e também vou chamar aqui de marca, né? Que eu falei, marca e descrição, acho que foi, né? Descrição daquilo que deve retornar, né? Vou pôr mais um retorno aqui ainda, ó, o R de retorno aqui, indicando que daqui retorna o nome do proprietário. Nome do proprietário. Professor, posso abreviar, chamar só de proprietário? Até, inclusive, para ficar melhor, né? Porque está ficando longo o texto ali, né? Fica até melhor chamar de proprietário. Está escrito um pouco errado ali, não dá nada, né? A gente já arruma. Deixa eu apagar tudo isso e escrever uma vez só bem feito. Proprietário. Proprietário. Nossa. Ainda mais fácil apagar aquilo e fazer de novo. Proprietário. Aí, olha só, pessoal. Olha o que aconteceu aqui.
A gente tem o retorno, né, de tudo que está sendo... Posso estender isso aqui para ficar mais bonitinho também, assim, para separar melhor. Você disse para, tanto para o leigo, como que a coisa funciona, e pergunta, é desse jeito que a coisa funciona? Ele vai falar, não é, né? E também está dizendo para o programador como que a coisa vai funcionar, para o desenvolvedor do software, como que se imagina o que deve ser feito nesse sistema, né? Deve ser feito todas essas validações para se obter a informação desejada. Proprietário e modelo marca aqui. Isso aqui é os retornos. Aí, Ana Paula, respondi a tua pergunta, conseguiu entender da onde é que vem as coisas, onde é que elas nascem, como é que a gente chega nisso? Fez sentido para você? Ficou claro? Que bom. Isso a gente ganha o dia quando consegue isso, que nem sempre é fácil, né? As coisas não são simples assim, né? A interação é um processo muito bacana. Que bom que você está aí e está colaborando, né? Então, Ana, esse é o que a gente vamos revisar? Descrição de cenário. Textos assertivos, curtos, mas que vão dizer muito em poucas palavras, porque se tenta dizer como que vai ser essa interação entre ator e os elementos, os objetos do teu sistema, né? Então, você faz essa descrição sucinta. Essa descrição nem sempre é tão clara, então a gente opta por desenhar. O que é desenhar? Fazer o diagrama de sequência. Se faz o diagrama de sequência, e aí se esclarece para quem está participando do desenvolvimento do software, que é o leigo e também o programador, faz parte dessa equipe, para ambos, o que deve ser feito nesse sistema. E essa troca de mensagem fica mais clara ainda. Talvez tenha alguma coisa assim, eu não posso dar muito spoiler aí, né? Mas, de qualquer maneira, eu espero que tenha ajudado para vocês nos exercícios daí, né? Mas, assim, que ajude principalmente a fazer os exercícios ali, né? Mesmo que não tenha, né? Às vezes seja mais fácil que isso, mas vocês, nos exercícios, espero ter ajudado ali. Note, então, que não é um bicho de sete cabeças. Pense assim, eu gosto muito, quando eu vou aprender uma coisa, de saber, mas por quê? Por que a pessoa foi inventar esse negócio aí de tal de UML, um monte de diagrama? Que ela estava verificando que só descrever as coisas não dava muito certo, descrever de qualquer jeitão. No início dos tempos, as pessoas chegam lá e faziam um, um laudo assim. O cliente quer isso, o cliente quer aquilo, o cliente quer. Mas não ficava claro. Ficava muito dúbio, porque o próprio idioma, não importa ele, né? A linguagem, não importa o idioma, desculpa, a linguagem, não importa o idioma, ela é dúbia. Então, quando a hora que se consegue, primeiro, mesmo que seja texto, deixar esse texto com frases mais assertivas, que é o cenário, já torna melhor. Se você consegue desenhar isso na forma de um diagrama, que deixa ainda mais claro, esclarece mais ainda, deixa mais direto o que deve ser feito. E por último, se existe uma complexidade naquela operação, naquele processo, você pode ainda fazer um diagrama de atividade para deixar ainda mais claro. Então, eles são o quê? Mecanismos, que a gente chama de artefatos, né? Modos, jeitão de desenhar as coisas desenvolvendo sistemas. Tudo bem? Consegui passar a mensagem? Que bom, que bom. Então, Ana, da minha parte eu tenho isso, mas eu também não tenho pressa nenhuma. Se você precisar que a gente faça de novo, que conte mais sobre isso, esclareça mais um ponto, eu estou à disposição. Tudo bem? Um exemplo? Puxa vida, deixa eu lembrar qualquer atividade de vocês, eu tento fazer algo mais análogo lá, né? Deixa eu lembrar da atividade de vocês para tentar fazer um cara mais análogo, né?
Deixa eu ver lá. Eu quero ver se eu acho ela aqui para fazer algo mais análogo, assim. Ver se eu acho atividade para você. Você lembra da atividade? Qual que era lá? Que daí eu tento fazer ela mais perto. Não ela, né? Mas um exemplo mais correlato. Mais ou menos o que eu fiz com a oficina ali. Ah, tá. Pode ser. Tem teu e-mail lá, né, Ana Paula? Deixa eu anotar aqui, né? Senão eu me perco aqui. Deixa eu anotar e mando um e-mail para mim mesmo aqui. Só um pouquinho, ó. Eu já vou mandar um e-mail para você, ver se é esse mesmo. Eu te mando assim, depois faço algo mais direto para vocês lá. Não lembro do exemplo agora qual que era. Se não faço algo muito abstrato aqui, que você pode usar gateway para, por exemplo, de um sistema interagindo com o outro, tem um gateway no meio. Vou falar algo, enquanto eu chamo aqui o meu sistema de Gmail. Eu faço um gateway, por exemplo, que é o seguinte: eu não tenho, eu não vou usar, não vou desenvolver um sistema de e-mail. Eu vou usar um serviço da Amazon, um serviço do Google para mandar e-mails em lote a partir de toda a minha base de clientes. Aí eu desenho um gateway ali, indicando que é um gateway, passo os dados, o e-mail do meu cliente e o texto que eu quero que vá para ele. E ele envia as mensagens para todos os clientes. Então eu tenho um gateway. Outro exemplo que se chama muito assim, gateway de pagamento. Eu não vou desenvolver sistema de cobrança, sendo que o UOL tem, os bancos têm, né? O que que eu faço? Eu pego e usa um gateway de pagamento de terceiros, da UOL, do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa, tá? Então, esse é um exemplo aqui. Abri o meu e-mail, eu só vou clicar aqui, então, aqui. Só vou colocar aqui Ezequiel. Eu estou te mandando um e-mail apenas para ver se deu certo aqui, depois eu pego um exemplo e te envio também, tá bom? Só um pouquinho aqui. Enviando. Na internet, acho que deu uma lenteada aqui. Enviando. Nossa, como pendurou. Nossa, tomara que não esteja. Mensagem enviada. Se você puder ver se recebeu uma mensagem, aí depois eu te envio um exemplo, assim, mais correlato à atividade que vocês têm lá. Que talvez um gateway de pagamento que fica muito complexo daí. Um pouquinho, Ana. Tá. Quer verificar, ver só se chegou a mensagem de e-mail ali, né? Que daí eu já sei que chegou, que tá certo, e depois eu mando um exemplo. Legal. Então eu te mando um exemplo depois de gateway mais perto do que foi. Legal. Obrigado também, Ana. Então, até aqui, Ana, tudo bem? Mais perguntas? O que eu posso ajudar? O que eu poderia fazer? Tudo tranquilo? Que bom, então. Precisando de qualquer coisa, fique à vontade também para mandar e-mail direto, não tem problema, tá? E também estou à disposição pela plataforma também, da mesma forma, tá? Ah, lá só, já sabia aí, né? Já sou da LT, que legal. Você desenvolve software, Ana? Ah, que legal, que bacana. Então já estou, não estou aprendendo nada de novo, né? Que bom. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição também. Tá? Eu também trabalhei no mercado privado, né? Juntamente sendo professor durante muitos anos aí, né? Então a gente tem uma visão dos dois lados aí, né? Da área de professor e também da área de mercado. Na área de TI também durante uns 30 anos. Agora só estou na UEPG. Então, muito obrigado pela sua contribuição, Ana, por se fazer presente aí, né? Ajudou muito aqui nessa interação.
Algo mais? Então, boa noite, Ana. Tudo de bom para você aí, tá? Obrigado a todos pela presença. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.